A paz do Senhor Jesus Cristo, canal Tudo sobre um Cristão, meus amados. Hoje vamos falar sobre esta situação aqui que eu vi na internet, né? O nome desse cidadão é missionário Ezequiel Pires, né? Eu coloquei aqui, vamos ver aí, não, tá vendo? Eu não fecho a igreja, missionário Ezequiel Pires. Achei interessante a princípio o título e fui ver do que se tratava, né? A situação. E aí eu me pego esse homem falando algo da parte de Deus, ele chora no vídeo, ele fala que já levou tiro, que isso e aquilo e tal. E aí eu falei, eu vou assistir o vídeo todo para ver o que ele quer explicar, o que ele quer passar para o povo. Então eu vou soltar aqui um pouco. Quando o rei Dário foi induzido a fazer aquele decreto para proibir buscar o Deus vivo, Daniel não se curvou diante do rei. Daniel se curvou diante de Deus, abriu ainda a janela para a banda de Jerusalém e orava 3 vezes por dia. Daniel não perdeu foco, Jerusalém. Ok, aí ele vai falar da fé de Daniel, né, que mediante aquela situação que Daniel passou, tinha um decreto que no espaço de 30 dias o homem que orasse ou fizesse algum tipo de petição a qualquer outra pessoa, sem ser ao rei Dário, ele seria jogado na cova dos leões. E Daniel, ele nem quis saber disso. Ele foi lá para o quarto dele. O quarto dele tinha umas janelas, era um quarto alto. E Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, porque é um costume judeu de orar 3 vezes ao dia. Certo? E por causa disso, Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas Deus enviou um anjo, fechou a boca dos leões e Daniel não foi morto. Ok, isso é algo de fé maravilhoso. Agora, o que esse homem vai começar a falar de agora em diante é que é vergonhoso. Por quê? Ele vai falar sobre ofertas e vai falar sobre dízimo. E a respeito de dízimo que eu quero conversar com você que por um acaso recebe ou por um acaso você paga dízimo, porque isso é totalmente errado. Isso aí é algo que os pastores, eu vou dizer que alguns pastores ou fazem enganado ou fazem por pura sacanagem com as pessoas. Isso é vergonhice, essa é a palavra. Olha só, em toda a Bíblia você vai chegar no livro de Hebreus, certo? Tá aqui, ó, deixei aqui fácil para que esse vídeo, vou fazer de tudo para que ele não leve muito tempo, mas se levar, Deus sabe. Hebreus, capítulo 7, versículo 5. Não precisa você ter feito teologia. O que é teologia? É um estudo sobre Deus através das Escrituras. Isso é teologia. Quem faz essa teologia é chamado de teólogo. Mas você não precisa ser teólogo, não. Você só precisa ler esse versículo aqui para entender. Olha só. Ora, os descendentes de Levi, que recebem o sacerdócio, têm, de acordo com a lei, ordem de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, ainda que estes também tenham descendidos de Abraão. O que significa isso aqui? Pois bem, se vocês escutarem algum latido, é o cachorro, que às vezes ele me tira do sério, mas é assim. Vamos lá. O que acontece? Israel tinha 12 tribos. Essa tribo de Levi, ela foi escolhida por Moisés por orientação de Deus para alguns homens dessa tribo que exerciam o sacerdócio. Esses homens tinham o direito de recolher os dízimos das outras 11 tribos. Se uma pessoa não fosse sacerdote, não fosse dessa tribo, ele não tinha o direito de receber dízimo algum. Por exemplo, esse cidadão aí que aparece por nome missionário Ezequiel Pires, que é pastor aí, segundo aí, eu não conheço, e depois desse vídeo é que eu não quero conhecê-lo mesmo. Se você tiver atenção em ler Hebreus 7 todinho, você vai entender muito bem. Quando chegamos aqui em Hebreus 7:12, olha o que está escrito. Pois quando há mudança de sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Certo? Sabemos que
Jesus Cristo, ele é da tribo de Judá. Vamos encontrar isso aqui nas Escrituras. Deixei marcado para que vocês observassem. Porque aquele de quem estas coisas são ditas é de outra tribo, da qual ninguém jamais serviu ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor Jesus Cristo, é descendente de Judá, tribo da qual Moisés nunca falou acerca de sacerdotes. O que isso significa? Significa que o próprio Jesus, se ele tivesse hoje andando aqui entre nós novamente, Hebreus 8, versículo 4, olha o que está escrito. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Ou seja, o próprio Jesus, se ele tivesse andando hoje aqui na terra, ele não podia receber dízimo. O próprio Jesus, o Filho de Deus. Agora, por que estes homens, como este cidadão aí que aparece, né, por nome missionário Ezequiel Pires, assim como Silas Malafaia, assim como R.R. Soares, assim como o Agenor Duque, assim como vários outros safados aí, que eu perco até a paciência com esses caras, ficam ensinando as pessoas a dar dízimo para serem abençoadas. Isso é totalmente errado. As pessoas davam o dízimo daquilo que já tinha sido abençoado. O dízimo era sementes, o dízimo era de ano em ano, não era por mês. Aí eles vão falar, sabe de quê? Ah, mas a igreja precisa pagar água, luz, precisa sim. Mas a maioria deles tem empresa, eles quem era para pagar isso. Olha só, isso aqui tá um papel de água meu, papel de luz, tá? 150 aí de luz, mais 40 de água, mais uma internet de R$90 que foi esse mês, somou aí 200, botei aqui, bem, aqui é tudo bem transparente, somei aí R$280. Esse vídeo que vai chegar até você não vai ter que me dar um centavo não, porque eu pago a minha internet porque Deus me dá saúde, e com a minha saúde eu tenho um emprego, e com o meu emprego eu pago a minha internet para falar de Deus para as pessoas. Quem tem amor por Deus, por Jesus Cristo, paga para que as pessoas ouçam a palavra de Deus e não cobra das pessoas. Isso é canalice. Acho que a polícia, acho que era para ter uma lei para prender essas pessoas que fazem esse tipo de coisa com outros. Mas essas pessoas que pagam também são culpadas, porque elas querem pagar dinheiro para serem abençoadas, porque não se contentam com as coisas que têm. Eu gosto de ler várias bíblias que eu puder, eu gosto de ler. Olha só o que diz aqui, Salmo 149, versículo 6, diz assim: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos a espada de dois gumes. O que é a espada de dois gumes? A espada de dois gumes é a palavra de Deus. Você tem que, a pessoa que frequenta um lugar desse aí, porque na verdade igreja somos nós, a pessoa que frequenta um ambiente desse, que as pessoas estão dando o nome de igreja, elas devem conhecer a espada de dois gumes, ou seja, a palavra de Deus. Por que a espada de dois gumes? A gente consegue ver aqui nessa outra Bíblia que eu já deixei bem para facilitar aqui, para a gente não perder muito tempo. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Diz assim, ó: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, por que as pessoas que se dizem cristãos não estão estudando a palavra? Porque quando alguém estuda a palavra de Deus, se debruça sobre a palavra de Deus dia e noite, buscando conhecimento, jamais será enganado por estes homens. Todo homem que conhece essa palavra aqui, porque se ele é pastor, ele já leu essa palavra. Se esse homem aí, missionário Ezequiel Pires, é pastor, ele conhece essa palavra aqui de Hebreus, capítulo 7, versículo 5. E se ele conhece essa palavra aqui, então eu posso chamar esse homem de covarde e falso pastor, falso profeta. Porque um homem que conhece essa palavra aqui, ele jamais pode cobrar dízimo, sabendo que a lei, houve mudanças na lei. Pois quando há mudança de sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Já não vivemos pela lei, vivemos pela graça.
Hoje vivemos pela graça. Aqui, do capítulo 7, no versículo 25, está escrito assim, ó. Por isso também pode salvar totalmente os que por meio dele, por meio de Jesus Cristo, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Meus amados, não é seu dízimo nem suas ofertas que vai mover o coração de Deus para Deus te abençoar, não. O que vai mover você, o que vai mover o coração de Deus para você é você entregar a sua vida ao Filho dele, Jesus Cristo, que um dia morreu por você na cruz, certo? Aqui do capítulo 8, no versículo 6, vai dizer assim, ó. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é tanto mais excelente quanto é ele também mediador de uma aliança superior. Qual é essa aliança? Quando Jesus ele dá a vida dele por você e por mim na cruz, ele passa a ser o nosso Senhor. Ele já pagou por tudo quando ele fez o sacrifício perfeito. Olha o que versículo 9, olha o que Deus diz. Não como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Porque eles não permaneceram na minha aliança, ou seja, eles quebraram a aliança, o sacerdócio levítico foi quebrado, então não existe mais essa lei do dízimo. Aí Deus diz assim, ó, e eu deixei de preocupar-me por eles, diz o Senhor Deus. Aí Deus vai e fala aqui no versículo 10, meu irmão, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Aí Deus diz assim, ó, colocarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 12, eu acho lindo porque ele diz assim, pois serei misericordioso para com as suas iniquidades e jamais me lembrarei dos seus pecados. O que eu vi esse homem fazendo aqui no vídeo, eu vou tentar soltar agora para ver o que ele vai dizer e vocês ouçam aí. Viu? Nós não podemos perder o foco. Não permita ninguém tirar o foco. Vamos morrer no campo de batalha. Aqui ninguém tem medo de morte, não, governador. Quem já teve 2 infartos, que já levou tiro, que já levou facada. Tá indo bonito, até agora. Câncer na garganta, ele está com medo de corona. Agora, vai. A fé vai vencer essa desgraça. Por isso que o diabo não quer que você se reúna para adorar a Deus. Continue orando, continue buscando a Deus, continue ofertando, continue dizimando. Ofertando e dizimando. Dízimos. Vamos morrer por causa de Jesus. Mas vamos morrer por causa de decreto. De homens que não respeitam a palavra de Deus. Olha, Interessante que ele diz, por homens que não respeitam a palavra de Deus. Aí Jesus diria assim para esse homem, hipócrita. Como dizes tu, homens que não respeitam a palavra de Deus, e tu mesmo não a respeita, enganando o povo? Porque a partir do momento que eu ensino uma pessoa a dizimar, meu irmão, sabendo que não existe mais isso, eu estou sendo um canalha. Então, fiquei indignado após ver esse vídeo aqui, né? Hoje é quinta-feira, 25 de março. É aquela sensação de você vomitar após escutar algo desse tipo. E não é só ele, não é só esse aí não. É o R.R. Soares, ele fala sobre dízimo. O Valdomiro Santiago, R.R. Soares, Silas Malafaia. É de Macedo, então, pelo amor de Deus, né? Só misericórdia na vida desses homens. Pois tá aí, meus irmãos. Se você quiser continuar sendo enganado, dando dízimo, você dê. Se você quer continuar fazendo esse papel de palhaço, faça. Agora sabendo que isso não é mais a lei do sacerdócio. Vivemos pela graça na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o qual era da tribo de Judá, e o qual a própria palavra diz que ele, nem mesmo Jesus, poderia receber dízimo, quanto mais um comedor de feijão desse aí e desses outros aí que eu citei o nome. Sou do canal Tudo Sobre um Cristão, e esse é a minha indignação contra estas coisas. Continue sim orando a Deus, pedindo na pessoa do Senhor Jesus Cristo
sem duvidar, né? Entregue sua vida a Ele, arrependa-se dos teus pecados, seja qual tenha cometido, passe a ser uma nova criatura, tenha o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, aí sim, sua vida verá mudanças. Essa coisa de falar que ir à igreja ou ir a um culto vai sair abençoado é outra mentira. Esses homens, tais homens que falam isso, são homens canalhas demais que estão falando isso, porque a Bíblia, ela não nos ensina isso. Olha o que diz aqui, vou pôr aqui, ó, Mateus, certo? Mateus capítulo 6, que é o maior, capítulo 6, vamos ler o versículo 33, vamos ver o que está escrito aqui, tá? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeira coisa que um homem tem que buscar para que ele tenha comunhão com Deus é o reino de Deus. E ele vai buscar isso através de quem? Vai buscar através do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E não através dando dízimo ou oferta para ser abençoado por Deus, não. Vergonhoso para esse cidadão aí, que se diz um homem de Deus, vergonhoso para todo pastor que recebe dízimo. Vergonhoso. É uma vergonha falar que homens como esse representam o Senhor Jesus Cristo. E vou dizer uma coisa, se caso você é uma pessoa que frequenta a igreja desse homem, se você gosta dele, se você o idolatra, estude primeiro a palavra e depois você me questiona o quanto você quiser. Os comentários aí estão abertos, né? Falem o que quiserem, porque um dia eu sei que todos nós prestaremos contas com Deus. E cada um vai responder por aquilo que fala, por aquilo que faz. Amém? Que é o canal Tudo Sobre um Cristão. E só lembrando que esse canal aqui jamais cobrará um centavo seu para você ver o evangelho. Porque no dia que eu fizer isso, é melhor que Deus me tire dessa vida. Porque aí vou ter me tornado um canalha igual a todos esses aí que aí estão fazendo isso com a palavra de Deus. E com as pessoas que não estudam a palavra, sendo enganadas pela cobiça, pela ganância.